Começando mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Vamos falar hoje sobre a busca por sentido em uma sociedade tecnológica. As redes sociais chegaram prometendo aumentar a conectividade entre as pessoas, mas entregaram um mundo de solidão. O ponto de inflexão é datável. Jonathan Haidt identifica o início nos anos 2010, quando os smartphones ganharam aplicativos e passamos a ficar conectados 24 horas por dia. Após mais de uma década de estabilidade e melhoria, a saúde mental dos adolescentes caiu a pique no início da década de 2010. As taxas de depressão, ansiedade, automutilação e suicídio aumentaram acentuadamente, mais que dobrando em muitos indicadores. Ou seja, não é uma opinião quando a gente fala sobre o impacto da tecnologia em busca por sentido, ou em outros frutos dessa busca de sentido, que é a depressão, o que eu falei aqui? Ansiedade. Depressão, ansiedade, automutilação e suicídio, principalmente nos adolescentes. Está 100% relacionado com tecnologia. E nesse ponto, falando sobre busca de sentido, a gente precisa falar necessariamente sobre logoterapia. Logoterapia é um ramo da psicologia que foi criado e visionado por um psicólogo chamado Viktor Frankl, de origem judia. Ele é um judeu, que foi para campo de concentração, e no campo de concentração ele começou a observar o comportamento das pessoas. Então ele tem um livro muito legal chamado Em Busca do Sentido, em que ele vai fazendo um diagnóstico dos personagens de um campo de concentração. Sim. Desde o preso até, que ele chama de, se eu não me engano, é capataz, que é o cara entre os judeus que faz a conexão com os guardas, até o guarda, os diretores dos campos de concentração. Ele vai analisando cada um deles. Ele fala sobre os presos que conseguem sobreviver. Uhum. E ele faz uma conexão entre existir um sentido, um objetivo e um propósito e a capacidade do preso de sobreviver. Então tem uma história muito interessante que ele conta de um preso que tinha um propósito muito forte de encontrar o irmão dele quando saísse dali. Isso manteve ele vivo. Então ele tinha essa chama de propósito na vida dele. O curioso é que o irmão dele tinha morrido no dia seguinte que ele entrou no campo de concentração. Ou seja, ter um propósito é mais importante do que o próprio propósito. Ter alguma coisa que te motiva é uma das coisas mais importantes. Inclusive, quando a gente fala sobre fundamentos de identidade, um dos fundamentos é propósito. Uma das coisas que é o drive de quem você é. Nessa era tecnológica, isso é uma coisa que me incomoda muito, é tanto consumo que você acaba sendo um consumidor e você não produz nada. E o propósito, em grande parte, está relacionado com o que você vai produzir, o que você vai alcançar. É aquilo pelo qual você vai querer viver. Então, para chegar lá, você precisa produzir, precisa evoluir para chegar nesse objetivo. E você acha que com a tecnologia isso ficou bagunçado? Não só ficou bagunçado, mas tem alguns aspectos nisso. Um deles é o aspecto do consumo. Quando você fala do aspecto do consumo, a relação fica só no consumo. Sim. Isso não gera uma tensão para você agora ser produtor. Mas você não acha que é o contrário? A tecnologia hoje permite que tantas outras pessoas que não tinham acesso a ferramentas ou a plataformas ou a púlpitos ou a públicos, elas começam a produzir algo agora? Essa é a segunda parte. Tá. Então, se você está conectado... Porque tem os dois, né? Tem quem produz e tem quem consome. Quem está apenas consumindo, ele não está produzindo nada. Quem está produzindo e está conseguindo tirar vantagem, entre aspas, né? Mas tirar proveito da tecnologia, esse está conseguindo talvez alcançar o seu propósito com mais facilidade do que antes. O meu problema está naqueles que trabalham só para ganhar o sustento básico e ocupam todo o restante do tempo em consumo. Então o cara não está envisionando nada, ele não está buscando nada novo. Ele está vazio no consumo. E nunca, assim, o estímulo dopaminérgico nunca foi tão grande quanto que a gente tem hoje com as telas. Assim, é um acesso muito fácil. Eu me lembro até que tinha televisão no nosso tempo. Você queria assistir um desenho, tinha a hora que ele passava. O consumo não era tão abundante quanto é hoje. Então, hoje, existe uma abundância enorme. Eu vejo, sei lá, se eu deixo minha filha no celular, ela vai ficar o dia
inteirinho, não é brincadeira. É 100% do tempo ela pode ficar no celular. Com todas as coisas. Cansou do Instagram, ela pode ir pro Pinterest. Cansou do Pinterest, ela pode ir pro YouTube. Cansou do YouTube, ela pode ir pro WhatsApp. Você consegue ficar o dia inteiro só fazendo isso, sem produzir nada. Eu tô falando agora no meu tipo de consumo. Tá muito ligado a trabalho, às vezes as coisas que eu preciso pesquisar, e acho que a minha relação não é tão prazerosa às vezes. Que nem nesse exemplo da sua filha, é que uma vez que você cria esse vínculo, ele pode ficar viciado nisso. Porque antes, por exemplo, na época da televisão, até uma brincadeira que eu vi esses dias na internet essa geração nunca vai saber o que é segurar o xixi e ir só na hora do comercial. Nossa. Você tá tão envolvido ali com o negócio. E hoje não, você tem... Dá pause. Dá pause, e em qualquer lugar. Você dá pause até na programação normal. E você pode até lá nas suas necessidades levar o teu celular, né? Ah, verdade. Então não dá pause também. Eu acho que essa abundância que você trouxe, esse volume, não é só esse problema, também é a relação com tudo isso. Quando você está produzindo alguma coisa, eu acho que o problema é outro. Está muito mais na ansiedade, porque você tem um propósito e você usa o celular ou o que quer que seja de tecnologia para alcançar esse propósito. Aí eu acho que pode ser um lance da ansiedade de você não deixar as coisas amadurecerem no tempo certo e tentar antecipar tudo. O propósito ele também ganha um negócio um pouco neurótico, sabe? Passa do natural. E eu vi outro dia, estava vendo no livro do Rick Warren, falando sobre os propósitos da vida, né? E os propósitos da vida não são só aquele que você alcança com a missão que você tem de construir alguma coisa. Você tem o propósito no seu desenvolvimento, você tem o propósito no desenvolvimento da sua família, você tem o propósito em ajudar o próximo. Talvez um pouco da tecnologia deixou as coisas tão impessoais que você leva o propósito só para aquela coisa externa que você alcança ou conquista. Quando, na realidade, estar com você tomando um café tem propósito. Está te desenvolvendo, está me desenvolvendo, é uma relação de amizade. Existe muito propósito nisso também, entendeu? Ao passo que, se você está só consumindo um conteúdo que está te trazendo prazer, cara, difícil, aquilo não te desenvolve, não traz propósito algum. E se você está só usando tecnologia para alcançar aquele propósito externo, em detrimento de todos os outros. Deixa eu comentar um negócio aqui de um filósofo coreano-alemão chamado Byung-Chul Han. Ele fala o seguinte: argumenta que a sociedade atual não é mais disciplinar. Ela não nos proíbe, ela nos seduz. O inimigo não é mais a repressão externa, é o excesso de positividade, excesso de opções, de estímulos, de demanda de performance. O resultado é o que ele chama de sociedade do cansaço. Não exaustão por trabalho forçado, mas esgotamento por excesso de liberdade sem estrutura. O homem moderno não é proibido de nada e não sabe o que fazer consigo mesmo. Eu já tinha visto esse cara falando sobre sociedade do cansaço. Ele é bem famoso. É muito legal isso, porque eu ia comentar no começo, esqueci e me lembrei agora. Quando você tinha, por exemplo, eu vi outro dia um livro do cara que escreveu O Grande Gatsby. Quando eu assisti o filme sobre o Scott Fitzgerald, que era o cara que escreveu O Grande Gatsby, ele escrevia o livro à caneta no papel, entregava para a editora, alguém datilografava para depois aquilo virar livro. Então, o processo tinha um esforço muito grande. E eu tenho visto agora, inclusive com inteligência artificial, que o processo está sendo cada vez mais automatizado. Ou seja, você vai ter que ser cada vez mais direcionado por propósito, porque o processo em si é cada vez menos trabalhoso. E cada vez mais a gente vai ter que ter intencionalidade nos propósitos que são mecânicos. Então, o propósito de você cuidar de si mesmo, de você cuidar da sua intelectualidade, de você cuidar dos seus relacionamentos, porque, cara, tá todo mundo ficando muito isolado, inclusive agora com o home office. Você não vê mais ninguém. Eu não sei como é que os garotos conhecem as garotas, entendeu? Onde? Porque as baladas estão cada vez menos, talvez tenha um fortalecimento das comunidades religiosas, fortalecimento de faculdade, que é algo que é presencial ainda, porque está faltando muito o espaço do convívio, entendeu? Está cada vez as pessoas ficando mais em casa. É isso que tem os aplicativos, as DMs. Fala aí, Vitor, como é que você conhece as pessoas hoje? Mudou, as relações mudou. Um horror. Tem um outro autor, que é o Jonathan Haidt, que a gente comentou no começo, fala o seguinte: o uso de redes sociais não está apenas correlacionado a transtornos mentais em crianças e adolescentes da geração Z. É sua causa. Haidt chama essa mudança de grande reconfiguração da infância. A infância baseada em brincadeira foi substituída pela infância baseada no celular. Os efeitos incluem sono ruim, depressão, ansiedade, irritabilidade,
déficit cognitivo e aprendizagem comprometida. Grave, muito grave. Muito grave. E eu sempre vi, tem aquele documentário Dilema das Redes, que mostrava que os chefões de tecnologia não davam tecnologia para os filhos. Ou seja, eles entendendo qual que era o mal, é o traficante que não dá droga para o filho, né? Agora, a gente precisa tomar esse mesmo direcionamento de nadar contra a corrente. Porque ao passo que o celular é uma facilidade enorme para domar os seus filhos, vai gerar neles isso aqui que está falando: depressão, ansiedade, irritabilidade, déficit cognitivo e aprendizagem comprometida. No final das contas, desembocar em falta de propósito, porque eu vejo as crianças com menos criatividade, com menos força, com menos desejo de vencer, com menos garra, sabe? No final das contas, assim, em função do que a gente tem vivido, o que eu acho que vai ser o diferencial para os jovens de hoje são os soft skills, os diferenciais de caráter, de disposição, de força de vontade. Sabe, o que... Que bom, na verdade. Que bom. O que eu falo pro meu filho vai ser mais fácil você se diferenciar. Porque na nossa época, todo mundo era muito esforçado. Uhum. Tipo assim, o negócio era muito selvagem. Hoje em dia, o negócio está muito light. E eu converso com profissionais de todas as áreas, eles falam, tá muito difícil trabalhar com o jovem de hoje. Então eu falo pro meu filho, cara, se você entregar o que você precisa entregar, se você não for um babaca, se você trabalhar um pouquinho a mais do necessário, você já vai se destacar. Porque os jovens, eles estão tão mimados e tão sensíveis. E o pior, eles estão assim e tendo que lidar com quem era da nossa geração. Ou seja, a gente tem menos paciência ainda. Porque quando eles tiverem que lidar com os jovens, para eles, talvez seja mais fácil. Mas a gente que viveu numa época que não tinha nenhuma facilidade, quando a gente olha esse mundo de facilidade, o cara reclamando ainda, não é possível que você está reclamando, cara. Tá tudo tão tranquilo, né? Para a gente finalizar aqui, está existindo um retorno para a espiritualidade. Deixa eu trazer alguns dados interessantes aqui. O que a geração Z busca não é entretenimento religioso. Ela quer liturgia, teologia sólida e tradição. Isso é o dado mais contraintuitivo e mais rico que nós temos aqui. A geração que cresceu com tudo customizável está buscando estrutura que não seja negociável. A geração do seu jeito está voltando para o rito antigo. E por quê? Porque o rito oferece o que o algoritmo não oferece: continuidade, pertencimento e uma narrativa maior do que o indivíduo. Você lembra dos fundamentos da identidade? Continuidade, narrativa, pertencimento. Na França, na Páscoa de 2025, quase 18 mil pessoas foram batizadas. 45% a mais que em 2024. Sendo 42% jovens adultos entre 18 e 25 anos. A sociedade líquida, lembra que falava de sociedade líquida? Uhum. A sociedade líquida, ela se tornou tão líquida que os jovens estão falando assim, eu preciso de alguma estrutura. Por favor, me dê alguma coisa sólida. Eu não quero grandes coisas líquidas e complexas, eu preciso de coisas sólidas, claras, milenares, que estão aí há muito tempo e que vão sobreviver a esse tempo tão relativo que a gente está vivendo. A palavra que veio é boundaries. E aí as pessoas, tendo isso, elas se sentem acolhidas e seguras, sabendo que tem esses limites. É bom. Você não saber o limite te gera ansiedade, incerteza. Exatamente. E as pessoas não querem mais isso. Exatamente. As pessoas estão precisando de limites. Agora eu queria deixar um desafio para você que está ouvindo aqui. Tenta fazer um jejum de tecnologia. Estamos gravando esse episódio com um tablet e um celular. Vamos fazer um jejum agora. Eu já botei o meu de lado aqui. Tá bom. Tenta viajar para algum lugar, ficar um dia sem celular. Começa com 10 minutos, vai aumentando, para que você consiga se reconectar com coisas que estão fora das telas. Tem uma situação que eu passei essa semana. Eu acho que é legal também. Deu um problema no meu plano aqui de dados. Eu fiquei 4 dias sem sinal de 4G, 5G. Por isso que você estava mendigando Wi-Fi na minha casa? Eu não sei, tava com problema no meu plano. Voltou anteontem. Mas eu vi que o celular sem internet, ele é outro aparelho, é outra coisa. Ele não serve para as mesmas coisas. Não serve para mais nada. Por que você usa o celular sem internet? Eu tiro foto dos meus filhos ainda. Só? E agenda. Agenda. E calculadora. Olha a calculadora. Que beleza. E às vezes eu uso um aplicativo chamado Telefone. Acho que nem tem no meu, mas... Bom, muito bom. Então, finalizando aqui um episódio falando sobre propósito e tecnologia. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.